O pastor Vitor Hugo falava muito disso, né, João? Você lembra quando nos batismos, né? Que é até uma forma de você falar também lá, ensina teu filho No caminho. no caminho, E no caminho né? junto. No caminho é É junto. sobre isso. É sobre isso, né? Esse é o grande diferencial, né, que a gente tem. E assim, eu vejo também que tem uma limitação hoje em dia dos dias que a gente vive, né? Que é aquela história assim, mas igual você tem falado no livro até, né, Douglas? O cara às vezes tem um iPhone, o cara às vezes tem um tênis legal, o cara às vezes tem uma roupa bacana, o adolescente ali. Mas na verdade, aquele adolescente ali tá clamando por uma situação. Douglas recentemente publicou no Instagram dele um vídeo de um policial. E aquilo me marcou pra caramba. Não sei se você chegou a ver, João. O policial falou que chegou, foi chamado por uma ocorrência de morte, né? De morte. E quando chegou na casa, tinha um pai, uma mãe, um irmão e a filha tinha cometido 14 anos. né, 14 anos. E aí ela deixou uma carta. Então nessa cartinha ela falava que estava cansada de chegar em casa, ver o pai e a mãe no celular, ou discutindo, fazendo de conta que eles não existiam, o irmão se tornando distante dela, e a única coisa que ela queria era se relacionar com eles, né, Douglas? Se eu não me engano, né? Ela queria se relacionar. E aí, como ela não conseguia aquilo, a solidão que bateu nela era muito forte, por isso ela resolveu acabar com a vida dela. Então, assim, é uma situação que impacta, né, todos os casos de autoextermínio, né, de pensamento e tentativa. E existe uma corrente muito forte dentro da saúde mental, dentro das redes sociais, né, que muitas vezes eles até meio que flopam, né, quando se fala demais o termo suicídio, né, como se isso, na verdade, criou-se uma situação meio mitológica de falar que se você fala sobre aquilo, você motiva, né, mas é uma situação bem diferente do que nós estamos No dia a dia, vivendo. propondo aqui, você tá entendendo? Que é uma situação de, acima de tudo, de acolhimento, né, de buscar um refrigério espiritual ali, né. E ontem mesmo o João falou, né, você falando aí da igreja, ontem mesmo o João falou da plaquinha, né, que ele queria colocar lá na igreja, né. Isso. Acho que essa plaquinha, fala pro Douglas, ela Eu é conheci uma fundamental. Eu conheci uma igreja, acho que uns 12 anos atrás. Eu falei ontem na igreja que eu acho que eu ia copiá-los para colocar na entrada da igreja, porque a gente já diminuiria os irmãos os chatos, né, os crentes chatos. Tem os xiitas e nós temos chatos, né, que falavam o seguinte: lugar perfeito para pessoas imperfeitas, né? E eu acho que a igreja é isso. Nós pensamos dessa forma, até nessa matéria de suicídio e tantas coisas. Nós ouvimos isso semanalmente na igreja. Nós podemos divulgar, claro, mas é uma coisa. Eu já tive muito problema com televisão, né? Eu vou muito em programa de televisão. Como cantor, né? Eu vou como cantor, porque eu sou cantor de ofício, na verdade. Aí quando eu estou lá como cantor, mas eu aproveito a oportunidade pra eu falar sobre o suicídio. E eu, na Record, na SBT, em vários lugares, eles me flopam. Então não pode falar. Porque esse mito que eles criaram, que não pode falar porque flopa, é o algoritmo que flopa mesmo, mas tem que mudar sobre isso, tem que mudar, a gente tem que falar. Vocês já viram a campanha de Setembro Amarelo? Eles só falam, campanha de Setembro Amarelo, mas não fala. Não adianta você pegar um remédio e dar pro paciente tomar se não tratar a causa. O doutor Alex sabe disso. É muito fácil criar um diagnóstico e falar assim, não, você não tá dormindo, vamos dar um remédio para você dormir. Mas por que o senhor não tá dormindo? Isso. Deixa eu falar o que eu falo nos meus livros e nas minhas pregações aqui. Existem problemas que são resolvidos com um pedido de perdão. Porque as doenças psicossomáticas, que acontecem primeiro na nossa mente, depois vai pro nosso corpo, elas precisam ser resolvidas primeiro na linha mental, né? E tem gente que tem dor crônica na coluna, dor de fibromialgia, várias dores, que o médico não cura, porque começou primeiro na psique. Tem gente que precisa liberar perdão. Começou lá na falta de perdão. Do pai que abandonou, do cônjuge que abandonou, do abusador sexual, que é um dos casos que mais leva as pessoas a querer se matar na fase adulta, é carregar o trauma do abuso. Tem o testemunho do pastor Paul Chu, um pastor da maior igreja do mundo, que recentemente morreu, né? Faleceu.
Ele tinha tuberculose. E quando ele estava quase morrendo, no leito da UTI, uma irmãzinha, Deus mandou uma irmãzinha lá e colocou a mão nele e falou assim, ó, Deus mandou você liberar perdão para um parente seu, acho que era o irmão dele, que se você não liberar perdão para esse parente seu, você vai morrer. Mas ele, eu tô com tuberculose, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, ele liberou perdão pro irmão e foi curado. Então, o que nós temos que entender? Que nós somos seres, que nós tem momentos que nós vamos precisar da ajuda profissional, do psiquiatra, do Dr. Alex na sua vida, porque vai ser fisiológico. Algum neurotransmissor, algum vai estar funcionando, algum hormônio vai estar funcionando, principalmente na vida dos adolescentes. Essa transição da puberdade, né? No período, principalmente das meninas, pré-menstrual, menstrual, vai ter alguma coisa que não vai estar na ordem. A serotonina, o GABA, a noradrenalina. Então o que o doutor vai passar? Uma vitamina que vai voltar aquilo no lugar. E aquilo ali vai se resolver. Mas vai existir coisas da mente, dos traumas, das coisas ruins que as pessoas carregam do passado, que vai ser resolvido com como? Com um aconselhamento pastoral. O pastor João Vitor vai levar para o gabinete e falar, vamos te aconselhar aqui durante um tempo, e isso vai resolver o problema. Resolve demais, porque tem problema que um aconselhamento pastoral resolve. Tem problema, doutor Alex, que um abraço resolve. Tem problema que a terapia, nem precisa do remédio, a terapia. O terapeuta vai usar ferramentas que vai fazer com que essa pessoa saia daquela prisão mental, daquele problema mental, e vai resolver. O que nós temos que fazer, gente? Procurar ajuda. 90% do suicídio poderia ser evitado se as pessoas contassem os problemas dela para alguém. Só que a humanidade tem um defeito. Medo de manchar reputação. Verdade. De contar o problema. O adúltero, ele vai ter medo de confessar o adultério pro pastor dele, porque o pastor dele vai pôr ele de banco. Ou o líder de louvor, ou o vice-pastor dele. Recentemente, aí, a gente sabe que um pastor aí de uma grande igreja caiu em adultério. Aí que a gente foi lá e colocou algo oficial afastando ele. Mas vai depender da igreja de como aquele homem voltará. Morto, destruído ou restaurado. Em seu livro, Tom Baker, Além do Perdão, é um livro muito famoso nos Estados Unidos, um pastor da Batista que cai em adultério, ele confessa, e a igreja pega ele e põe na frente no púlpito, no culto de ceia, porque lá nos Estados Unidos tem essa cultura, tá? O cara cai, põe ele lá na frente, ele conta pra televisão, conta pra todo mundo, tem que falar. O que vocês querem que eu faça com ele? Condeno ou a gente trata? A esposa já perdoou, os filhos já perdoou. A igreja, vamos tratar. Então, levou o pastor, tratou durante 2 anos, para depois os pastores voltarem na atividade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o suicídio entre pastores aumentou muito nos últimos anos. Porque o pastor, ele sofre com muitas pressões. E uma das que eles mais sofrem é a falta de amigo. É a falta de alguém que ele possa conversar. Ele precisa mostrar resultado, porque a igreja dele tem que crescer, irmão. Um pastor que lidera um rebanho, o rebanho precisa crescer. E se o rebanho não cresce, tem algum problema, alguma coisa está acontecendo. Então, essa autocobrança da autoafirmação pastoral é muito complicada. Segundo, outra coisa, ele não consegue separar o que é família e o que é igreja. Ele leva o problema da igreja para a família, leva o problema da família para a igreja. Terceiro, a sua vida normal. Ele pastor a gente. Pastor sente desejo, pastor sente vontade, pastor precisa viajar, pastor precisa descansar. Então, uma série de fatores faz com que o pastor ele tenha um momento de crise mental. E o meu conselho é que 100% dos pastores pudessem fazer terapia. Sim. Pudesse buscar ajuda. Concordo. Porque isso vai ajudar ele a lidar com os problemas, né? Igual o Dr. Augusto Cury fala, ser autor da sua própria história, gerenciar a sua mente. Então é importante esses pontos para nós que somos pastores, né? Não ter um colapso. Isso, e até mesmo pensando nessa situação dos pastores, né? A gente tem que entender que o que acontece? Tanto os pastores como às vezes os médicos, né? Algumas profissões, a gente vive sendo bombardeado o dia todo, o tempo todo, o dia inteiro, com coisas ruins, não com coisas boas. E aí aquilo vai guardando, vai aumentando, até uma hora que explode, né? Então isso é um dos significados mesmo que a gente tem observado de aumento de infelizmente suicídio até mesmo entre os pastores, né? Isso é uma questão que você falou, é muito importante, sobre o pastor não ter amigos, porque às vezes ele pensa, né? Quem que eu vou confiar para poder contar uma coisa que é tão íntima minha e o que eles vão achar de mim, né? Isso é muito sério e é muito latente nas igrejas hoje, né?
Eu acho que nós precisamos de entender que o nosso papel é acolher, é escutar. Acho que isso é uma coisa muito importante que nós podemos fazer como irmãos, não só como pastores, mas como irmãos, né? Que é escutar a dor das pessoas e tratar com amor. Infelizmente, nós vemos muitas situações de pessoas que nós perdemos porque nós não soubemos tratar com amor as pessoas e também não buscar uma ajuda profissional em tempo oportuno. Eu falo isso para o senhor, já falei no consultório, e eu não tenho nenhuma dificuldade, Douglas, de falar sobre os profissionais. Eu tenho a mãe psicóloga, esposa psicóloga, irmã psicóloga. Tá mesmo parado. E muitas pessoas, graças a Deus, amigos, psicólogos, psiquiatras. E eu, em um momento oportuno que eu precisei, não tive nenhuma dificuldade de me socorrer, de pedir socorro ao Alex. Falei, cara, eu tô precisando, acho que preciso de ajuda. E ele me ouviu no dia, me ajudou e nós não somos super-heróis, manchar cara. a reputação. E eu falei uma coisa, isso, eu falei ontem uma coisa sobre, não nesse assunto, mas sobre isso na igreja. Eu não vou morrer pela igreja não, cara. Jesus já morreu por isso, né? Eu quero poder fazer o melhor que eu puder fazer sempre. É claro. Mas eu sou gente, eu sou homem, eu tenho dores, eu tenho minhas fraquezas, as limitações que todos nós temos. E eu acho que isso é importantíssimo a gente entender que nós não estamos lidando com super-heróis na igreja. Nós somos todos humanos, somos pessoas que precisamos pedir ajuda e ajudar.